Olá, cursistas! Na aula de hoje nós vamos estudar o registro de pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro das escrituras públicas e particulares. Para falarmos sobre o registro de pessoas jurídicas, precisamos conceituar o que vem a ser pessoa jurídica. E o que diz a nossa apostila, na página 74, é o seguinte: pessoa jurídica refere-se a toda empresa ou entidade com responsabilidade perante a lei. Podem ser universidades, associações, cooperativas, partidos políticos e toda organização com fins lucrativos, como é o caso das empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Assim, pessoal, pessoa jurídica corresponde a empresas ou organizações que devem ter o seu ato constitutivo, que é o seu documento de formação, registrado no cartório de pessoas jurídicas. Agora vejam o que nos diz o artigo 45 do Código Civil. Acompanhem comigo. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Vocês podem observar que as pessoas jurídicas, como as empresas e organizações, só são consideradas para fins de direito a partir do registro. O que se registra é o seu ato constitutivo, ou seja, o seu documento de formação, que deverá conter todas as informações relativas à empresa. Pessoal, o registro da pessoa jurídica é muito importante, pois as empresas só poderão exercer as suas atividades se estiverem regularizadas com o poder público e necessitam de estarem regularizadas para conseguirem documentos e autorizações para o seu funcionamento. A nossa apostila, na página 75, esclarece quais são os principais registros e nos traz algumas informações muito relevantes. Observem o nosso slide. Os principais registros são: na junta comercial, na prefeitura do município onde será instalada a empresa e que dependem do alvará de funcionamento e inscrição municipal, no âmbito estadual com a inscrição estadual, na Receita Federal com o CNPJ e na Previdência Social com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Conforme o tipo de atividade empresarial a ser exercida, serão necessários registros específicos em entidade de classe ou órgãos específicos de fiscalização. Para a consecução do registro das pessoas jurídicas, deverão seus representantes apresentar 2 cópias do estatuto, compromisso ou contrato da empresa para a realização do registro. Isso significa que a sua existência é delimitada pelo estatuto ou contrato social. Na apostila, nas páginas 76 a 78, vocês podem conferir um modelo básico de contrato social, que é um documento muito importante para a constituição da pessoa jurídica. O oficial de registro deve promover, nas vias apresentadas pelo representante da empresa, os assentamentos necessários, com o número de ordem, livro e folha. Vejam o que dispõe o artigo 120 da Lei 6.015. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo com as seguintes indicações. Inciso 1. A denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração. Inciso 2. O modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial
e extrajudicialmente. Inciso 3. Se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável no tocante à administração e de que modo? Inciso 4. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 5. As condições de extinção da pessoa jurídica e, nesse caso, o destino do seu patrimônio. Inciso 6. Os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência dos representantes dos exemplares. É muito importante compreendermos a conceituação de algumas pessoas jurídicas, como as associações, as fundações, a sociedade simples e a sociedade empresária. Então, nós vamos buscar compreender cada uma delas. Vamos começar pelas associações, que são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sem fins lucrativos. Um exemplo das associações são as organizações não governamentais. Elas também são chamadas de ONGs. Na página 79 da nossa apostila, nós temos uma relação com todas as informações necessárias para a constituição do Estatuto das Associações. Acompanhem comigo. O Estatuto das Associações deverá conter a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Importante! Esses requisitos são cumulativos e taxativos. Entretanto, não poderá se ausentar nenhum, visto que implicará a nulidade do ato constitutivo da associação. Bom, gente, com isso nós percebemos que para que o Estatuto das Associações sejam válidos, é necessário que obtenham todas as informações que acompanhamos no último slide. Quanto às fundações, devemos considerar o seguinte: as pessoas jurídicas com essa denominação são as que realizam determinados fins, como, por exemplo, as instituições beneficentes, de caráter assistencial. As sociedades simples são formadas por duas ou mais pessoas que se unem para uma atividade não empresarial. E essas sociedades simples geralmente são ligadas ao exercício de uma profissão, como é o caso das sociedades de médicos, de advogados, que são os profissionais liberais. Já a sociedade empresária são os que objetivam lucros. Elas são constituídas a partir do registro do contrato social, devendo ser registradas na junta comercial, como, por exemplo, nós temos as sociedades anônimas e as sociedades limitadas. Nas páginas 80 a 83 da nossa apostila, consta a relação dos documentos necessários para os registros das associações, fundações e sociedades simples. A partir de agora, nós vamos falar de outro tipo de registro, que é o registro de títulos e documentos. Para começar, nós precisamos compreender que o registro de títulos e documentos é realizado em documentações diversas, conforme o interesse das partes. Vejam o disposto no artigo 221 do Código Civil. Artigo 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Então, nós percebemos que a função do registro de títulos e documentos é dar efeitos em documentos particulares, tanto para as partes como para terceiros. O autor Severo menciona o seguinte:
cartório de registros de títulos e documentos prestam vários serviços cartorários. Dentre eles, o registro de documentos gerais, notificações extrajudiciais e os registros destinados a bens imóveis e registro civil de pessoas jurídicas que não encontram respaldo em outros ofícios ou tipos registrários, levando em consideração sua função supletiva. Na página 86 da nossa apostila, vocês poderão encontrar uma relação de documentos que poderão ser registrados nos cartórios de títulos e documentos. Agora nós estudaremos um pouquinho sobre o registro das escrituras públicas e particulares. A escritura pública é um documento feito pelo notário em cartório para a formalização dos atos e negócios jurídicos. Então o notário deve escutar a intenção das partes no negócio que pretendem realizar. Deve ouvir os motivos que os levaram a pretender o reconhecimento do direito e, se considerados lícitos, o tabelião, então, lavrará a escritura pública. Para ser confeccionada a escritura pública, devem as partes interessadas apresentarem alguns documentos necessários que vão variar dependendo da escritura pretendida. A nossa apostila, na página 89, nos fala um pouco sobre isso. Acompanhe o próximo slide. Os tipos de documentos variam conforme o negócio a ser escriturado. Se mais complexo, necessitará de documentos específicos e restritos. Tem-se como exemplo a escritura de compra e venda de imóveis, ou aquelas que ensejam a cessão de direitos sobre imóveis. Desse modo, todo ato ou negócio jurídico referente a imóveis deve se passar pelos trâmites da escritura pública para garantir a segurança jurídica. Percebemos, então, que todo ato ou negócio jurídico que envolve imóveis passam pela escritura pública. É o que nos diz o artigo 108 do Código Civil. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Outra coisa que temos que traçar é o valor que os cartórios cobram pela lavratura de uma escritura pública e os emolumentos. Porque esses valores, eles não são os mesmos em todo o país. Cada região tem a discricionariedade e a autonomia para estabelecer sua tabela de custos. Acompanhe comigo, no próximo slide, quais são as espécies de escrituras públicas mais comuns e as mais requisitadas nos cartórios. Esta lista vocês encontrarão nas páginas 90 a 92 da nossa apostila. Compra e venda, doação, dação em pagamento, divisão e extinção de condomínio, concessão de superfície, cessão de direitos hereditários, cessão de direitos possessórios, alienação fiduciária, hipoteca, hipoteca para fins de garantia locatícia, confissão de dívida, cessão de crédito, declaratória de união estável, declaratória de dissolução de união estável, emancipação, pacto antinupcial e reconhecimento de filiação, inventário, partilha, separação e divórcio. A escritura pública é um ato solene, porque se reveste de formalidades para sua validade. Nas páginas 93 a 96 da nossa apostila, constam os requisitos para a validade da escritura pública, que vocês podem estar lendo em casa para melhor fixação do conteúdo. É muito importante que vocês leiam as páginas 90 a 92 para compreenderem melhor cada um dos institutos que acabamos de citar, que são os passíveis de realização de escritura pública. Gente, nós encerramos a nossa terceira aula por aqui. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postarem as suas dúvidas. Na próxima aula, nós vamos tratar do registro de condomínios convencionais, registro de imóveis de incorporação, fundamentos do registro de loteamentos e fundamentos do registro de condomínios urbanísticos, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima!